Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à Haftará da Parashá da semana, que está no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 até o versículo 20. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bara beivim tovim, viratzah v'divrehem, anemarim be'emet. Baruch atah Adonai aboher batorah u'v'Moshe avido v'Israel, amou v'enviei haemet v'hatzedek. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. E havia 4 homens leprosos, que estavam à entrada da porta da cidade, e estes disseram uns aos outros: Por que ficamos nós sentados aqui, até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Agora, pois, andemos e dirijamo-nos ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. E levantaram-se ao anoitecer para ir ao arraial dos sírios. E tendo eles chegado à extremidade do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém ali, porque Deus fizera ouvir no arraial dos sírios o estrondo de carros e um estrondo de cavalos, um estrondo de um grande exército. E disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Tendo os leprosos chegado até a extremidade do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam e levaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, e os esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, e tiraram dali objetos, e se foram, e os esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos se esperarmos até a luz da manhã, castigo nos sobrevirá. Vinde agora e o anunciemos à casa do rei. Assim vieram e chamaram ao guarda da porta da cidade e anunciaram-lhe dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que não havia ali ninguém, nem voz de homem, mas somente os cavalos e os jumentos atados e as tendas como estavam. E chamou o guarda aos guardas da casa do rei, e estes fizeram levar a nova ao interior da casa do rei. O rei levantou-se de noite e disse aos seus servos: Eu vos farei saber o que os sírios nos acabam de fazer. Eles sabem que estamos com fome. Portanto, saíram do arraial para se esconder no campo, dizendo: Quando saírem da cidade, os apanharemos vivos, e entraremos na cidade. E respondeu um dos servos e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão de Israel, que já pereceu, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão. Eis que todo o caminho estava cheio de vestes e objetos que os sírios, na sua pressa, tinham jogado. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. E saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim, uma seá, medida de flor de farinha, foi vendida por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Eterno. O rei deu a guarda da porta ao capitão, em cujo lado se encostara, e o povo o atropelou na porta e morreu, como dissera o homem de Deus, que falou quando desceu o rei a ter com ele. Pois, quando o homem de Deus, o profeta Eliseu, havia dito ao rei: Amanhã, a estas horas, se darão na porta da Samaria, por 1 siclo, 2 seás medidas de cevada, e por 1 siclo,
uma flor de farinha. E responder então aquele capitão ao homem de Deus: ainda que o Eterno fizesse janelas no céu, poderia isto suceder? E ele, o profeta, dissera: eis que tu verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações. Deus fiel, que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó eterno nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Deus e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno Deus, que é fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para com Sião, por ser este o centro espiritual de nossa vida, e a comunidade de Israel de alma entristecida salva logo ainda em nossos dias. Bendito sejas tu, eterno, que alegras-te, Sião, com os seus filhos. Alegra-nos, ó eterno nosso Deus, com a vinda do profeta Elias, teu servo, e com o reino da casa de Davi, teu ungido, que este venha logo, e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdarão outros a sua glória, pois juraste a Davi que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Bendito sejas tu, eterno escudo de Davi. Pela Torá, pelo serviço religioso, pelos profetas e por este dia de Shabat, que nos deste, ó eterno nosso Deus, para a santidade, para descanso, para a honra e para a glória. Por tudo isso te rendemos graças, ó eterno nosso Deus, e te bendizemos. Louvado seja teu nome, pela boca de todo ser vivo continuamente, por toda a eternidade. Bendito sejas tu, eterno, que santificas o Shabat. Amém. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas, Adonai, que concedes salvação em Yeshua, o Messias. Mateus, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 4. Quando ele desceu no monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Mateus capítulo 11, versículos de 2 a 6. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo, por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Yeshua: O Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Yeshua respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Yeshua, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Yeshua estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Yeshua se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote, para que ele o examine.
Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Yeshua. E ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 24. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moshe. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Num povoado, Yeshua encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Yeshua, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Yeshua o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moshe exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Lucas capítulo 7, versículos 18 a 23. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Yeshua estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Yeshua e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Yeshua curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos imundos e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Mateus capítulo 9, versículos 20 a 26. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Yeshua se voltou e, quando a viu, disse: filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Yeshua chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Yeshua entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Marcos capítulo 5, versículos 24 ao 34. Yeshua foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado.
Tendo ouvido falar de Yeshua, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Yeshua imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Yeshua, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Yeshua disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Lucas capítulo 8, versículos 42 a 48. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Yeshua o acompanhou cercado pela multidão. Uma mulher do meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Yeshua e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Yeshua. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Yeshua, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer desapercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanar e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas, Adonai, que trouxeste o Redentor Yeshua em amor por causa do teu nome. Amém. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!